Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro CEPOP Convida do segundo semestre de 2023. E hoje temos a satisfação e o prazer de receber um professor de longa data, nosso conhecido de longa data. Tem pontos positivos e negativos quando a gente fala de pesquisa de longa data, mas sempre são mais positivos. Professor Mauro Porto, seja muito bem-vindo ao CEPOP Convida, e a ideia é a gente ter um bate-papo sobre a sua trajetória como pesquisador, importante na área de comunicação política no Brasil. Eu vou fazer uma brevíssima apresentação do professor Mauro Porto, apenas para registro, depois eu já passo a palavra imediatamente para ele. O professor que se graduou em comunicação pela Universidade de Brasília, em 88, depois fez mestrado em ciência política também pela UNB em 93, doutorado em comunicação pela Universidade de San Diego, terminado em 2001, onde ele estudou meios de comunicação e hegemonia, o papel da televisão nas eleições municipais de 92. Atualmente, o professor Mauro Porto é professor da Universidade de Tulane, nos Estados Unidos, pesquisa comunicação política, mídia e democracia, principalmente sobre os objetos de jornalismo e telenovelas, programas de televisão, né? E também tem como área de pesquisa a consolidação democrática na América Latina. Recentemente, em 2023, ele lançou um livro, Mirrors of Whiteness, que eu imagino que ele vai falar um pouco sobre isso, sobre o crescimento da extrema-direita e a classe média brasileira. Mauro, muito prazer em recebê-lo, seja muito bem-vindo e fique à vontade para a sua apresentação e depois conversarmos com os integrantes do grupo. Bom dia, antes de tudo, muito obrigado ao Emerson e ao CEPOC pelo convite. É um grupo que eu já tenho tido contato no decorrer dos anos, tive o prazer de receber membros do grupo aqui na Tulane, né? Como a Daniela, a Rafaela, e conhecendo o Emerson de longa data, então fico muito feliz com o convite e com a oportunidade de ter uma conversa, espero que informal e produtiva, né, com a gente. Eu preparei alguns slides aqui para pensar um pouco como é que foi minha trajetória no campo da comunicação política. E como o Emerson falou, eu fiz jornalismo na UNB, mas um detalhe é que eu comecei a universidade na Universidade Federal da Paraíba. Meus pais eram paraibanos e se aposentaram, decidiram ir para João Pessoa por um período, depois se arrependeram e voltaram para Brasília. Mas eu comecei a faculdade lá na Federal da Paraíba, e é um período muito excitante lá na Federal, porque tinha um reitor tomou muita iniciativa de levar gente de peso para a Federal da Paraíba. Então era um período, quem é do campo da comunicação conhece o Albino Rubim, que é um dos fundadores do campo da comunicação política no Brasil. Tínhamos na Faculdade de Comunicação professores como José Luiz Braga, como Fausto, né? E foi lá na Federal da Paraíba que eu fui aluno do Albino, né? Tive o prazer de tê-lo como mentor, e aí nós organizamos o centro acadêmico lá, e no centro acadêmico até lançamos uma revista na época dos dinossauros, né, que era mimeografada, com mimeógrafo, que é uma tecnologia que ninguém mais conhece, mas que era... E nessa primeiro número aí da Comunicaras, que é a revista que a gente criou, tinha um artigo do Albino sobre elementos para uma teoria marxista da comunicação, e tinha um artigo meu sobre a nova ordem informativa internacional, um artigo pequenininho de poucas páginas. Então foi ali que eu comecei a desenvolver meus interesses intelectuais sobre a comunicação e já com a intersecção com a política. Então tive a sorte de ter o Albino como mentor lá no início da minha graduação. Mas logo depois, só fiz um ano na Federal da Paraíba, e depois terminei a comunicação lá na UNB. Depois de me formar em jornalismo, em comunicação, alguns jornalistas que vocês podem conhecer foram meus contemporâneos lá na comunicação da UNB,
a Ana Paula Padrão, e esqueci o nome dela, da Globo, jornalistas da imprensa escrita hoje também foram contemporâneos lá, como Mano Silva, Rodolfo Lago. E depois formei em jornalismo pela UNB, mas nunca exerci a profissão. Logo depois de me graduar, fui para uma aventura, morei 2 anos na Europa, e quando eu voltei, eu descobri que o Vinícius Lima tinha se transferido para a ciência política. E aí resolvi fazer um mestrado em ciência política da UNB, e aí vocês podem ver, eu ainda tenho o programa da disciplina que o Vinícius lecionou lá em 93 na UNB, sobre mídia e política. Então foi aí que é a primeira vez que eu entrei em contato com a literatura internacional da comunicação política, com os estudos sobre agenda setting, sobre e, e também a literatura do campo dos estudos culturais, foi aí que a gente fez sobre Hall. Então tive uma sorte enorme de ser orientado do Vinícius Lima no mestrado, e coorganizamos lá o Núcleo de Estudos sobre Mídia e Política, o NEMP da UNB, que durante muito tempo congregou professores e alunos de pós que fizeram muitos trabalhos sobre o campo da comunicação política. Então, eu tive sorte de ter o Albino primeiro, depois o Vinícius como mentores, né? E como o Emerson mencionou, a tese de mestrado foi sobre as eleições municipais de 92 em São Paulo, o papel da TV naquelas eleições. E aí vocês podem ver o programa, eu estava olhando aí, por coincidência, acabou de completar 30 anos. Então, daqui a 30 anos, eu quero ver vocês aí, mestrandos e doutorados, mantendo os programas da disciplina que o Emerson e outros professores deram aí na Federal do Paraná, que é já, nossa, 30 anos que eu também fiz esse curso. Naquela época, ainda haviam poucos doutores no Brasil e muito concentrados no eixo Rio-São Paulo. Então, era comum que as pessoas conseguissem emprego na universidade sem o doutorado. Eu acabei virando professor no Departamento de Ciência Política da UNB, logo após o mestrado. E iniciei minha carreira na UNB, primeiro na ciência política, e depois, alguns anos depois, fui fazer o doutorado na Universidade da Califórnia em San Diego. E a tese de doutorado eu traduzi para o português e publiquei como livro no Brasil, como o título Televisão e Política no Brasil, a Rede Globo e as Interpretações da Audiência, que era uma tese que trabalhou no campo dos efeitos da mídia, né? Buscando entender como as pessoas faziam sentido dos conteúdos da televisão. Então eu fiz, acho que fui o primeiro a fazer experimentos controlados sobre a recepção do Jornal Nacional em 3 áreas de Brasília, uma área de renda alta, renda média e renda baixa. E também fiz grupos focais sobre a recepção de novela, que era na novela Terra Nostra, buscando entender como é que as pessoas faziam sentido das representações da ficção televisiva sobre a política. Então, esse foi o primeiro livro, e fiz o doutorado. Também tive a sorte de ter como mentor o Daniel Hallen, né, que é uma figura importante no campo da comunicação e política, e na banca tive o prazer de ter o Michael Schudson, outro pesquisador importante do campo da comunicação política, dos estudos de jornalismo, a Ellen Saiter, que era uma pesquisadora já na tradição qualitativa dos estudos de recepção, o Akos, que era professor da sociologia, que me ajudou com a parte quantitativa, né? Foi meu professor de estatística lá na universidade, e o Samuel Popkin, quem é da ciência política conhece, né, os trabalhos muito influentes do Samuel Popkin sobre psicologia política, sobre comportamento político eleitoral. Então, esse foi um período absolutamente formador e importante na minha trajetória. E depois do doutorado eu voltei para a UNB, reassumi minha posição, mas dessa vez na comunicação. Eu saí da ciência política, fui para a faculdade de comunicação com
com a liderança da Nilson Lopes, na época, e da Dione, a gente montou o doutorado em comunicação da UNB, ali pelos idos de 2000, entre 2001 e 2004. A gente montou o doutorado, e isso foi 2004. E aí, mas depois eu acabei me transferindo aqui para a Universidade de Tulane, nos Estados Unidos, onde eu já estou há 19 anos. Em 2004, eu saí da UNB e me transferi aqui para a Universidade de Brasília. E escrevi, né, continuei trabalhando no campo da comunicação política e produzi esse livro aí que sobre o poder da mídia e a democratização no Brasil, que na realidade é uma análise do papel da Globo na política brasileira por 3 décadas, né, da redemocratização em 85 até 2006. E foi um livro muito interessante, foi um processo fascinante, porque eu tive a oportunidade de entrevistar os 4 ex-presidentes do período, né, Sarney, Itamar, Collor e Fernando Henrique, secretários de imprensa desses presidentes, jornalistas da Globo, que passaram pela Globo. Eu acho que fui o único pesquisador que conseguiu entrevistar todos os diretores da Central Globo de Jornalismo, desde o Armando Nogueira até o Ali Camel, né, líderes da sociedade civil. E esse era um livro muito otimista, que buscava ressaltar a relação entre a democratização política no Brasil e os processos de mudança na Globo, né, com a saída do Alberico da direção do jornalismo, a entrada de uma nova equipe com uma nova visão para o jornalismo. Então havia muito otimismo de que o jornalismo da Globo estava finalmente mudando, né? E esse foi um livro que marcou aqui a minha passagem pela Tulane. Mas já dando um pulo maior ainda, eu vou falar um pouco do terceiro livro, né? A ascensão da extrema-direita me fez passar por uma grande pausa nas minhas atividades de pesquisa e reflexão. E aquele foi um momento em que eu fiquei muito interessado na questão, né, de como explicar a adesão de pessoas nas minhas redes familiares e de amizade, a adesão dessas pessoas com tanto entusiasmo a um projeto político que se apresentava explicitamente com uma natureza autoritária, né, que era o fenômeno da ascensão da extrema-direita no Brasil. E naquele momento que começa ali depois das manifestações de 2013, passa pela eleição de 2014, principalmente por as manifestações pró-impeachment de 15 e 16, que está aí na tela, né? Eu comecei a me perguntar, né, por que tanto eu como o campo da comunicação política não havíamos previsto, estávamos, na minha opinião, muito pouco habilitados para explicar o que estava acontecendo no Brasil, né? E eu me debrucei para entender esse movimento e encontrei que o protagonista principal desse movimento conservador era a classe média brasileira, né? E aí comecei a pensar nas causas do ressentimento que levaram à mobilização política da classe média nesse período. E passei a entender a absoluta centralidade da questão da desigualdade, da intersecção entre as desigualdades de classe e raça no Brasil, né? E aí passei a trabalhar muito com a ideia de que entender a classe média em termos da sua branquitude era absolutamente importante para entender o que estava acontecendo no Brasil. E aí eu encontrei, não necessariamente nos meus trabalhos anteriores ou no campo da comunicação política, mas nos estudos críticos da branquitude, né, uma fonte de inspiração muito grande para entender o que estava acontecendo. E aí essa reflexão me levou ao livro mais recente que o Emerson comentou, né, que foi lançado este livro, e aí com o título Mirrors of Whiteness, que trata dessa relação entre mídia, o ressentimento de classe média e a ascensão da extrema-direita no Brasil. E o conceito fundamental desse livro que eu trabalho é entender o papel da mídia na disseminação do que eu chamo os espelhos da branquitude, né? Ou seja,
esfera de representação que permite aos membros da classe média legitimar o seu poder, ao mesmo tempo que ignoram e minimizam as desigualdades e injustiças que esse poder gera. Então, eu trabalho muito sobre como a mídia contribuiu para disseminar um forte ressentimento na classe média brasileira durante esse período histórico, criando, né, eu uso um conceito aí do sociólogo norte-americano Wright Mills, que em um livro sobre a classe média nos Estados Unidos criou esse conceito de pânico de status, né? Então, eu trabalho com a ideia de que entre 2013 e 2018, você tem essa rebelião conservadora muito motivada por um forte ressentimento acerca de mudanças que o país estava atravessando, pelo menos desde a primeira década dos anos 2000, né? Que trata-se da relativa redução da desigualdade, da pobreza no Brasil e de ascensão do que eu critico muito no livro, a utilização do termo nova classe média, nova classe C, para designar os brasileiros que foram retirados da linha de pobreza pelas políticas sociais, do lulismo, né? Mas eu trabalho no livro com o impacto de duas mudanças políticas muito importantes. Uma foi a expansão das cotas raciais para as universidades, que ocorreu na primeira década dos anos 2000, e a ampliação dos direitos das trabalhadoras domésticas com a PEC de 2013 e a Lei Regulamentadora de 2015. Então, o livro trabalha muito com a ideia de que essas mudanças contribuíram para gerar um pânico de status na classe média branca, que contribuiu para a sua mobilização política. E tem dois estudos de caso, né, sobre o papel da mídia. Um é um capítulo sobre a cobertura da revista Veja, dos programas de ação afirmativa para as universidades entre 2006 e 2012, por 7 anos. E um capítulo sobre a novela Cheia de Charme, que é muito celebrada no Brasil por ter 3 empregadas como protagonistas. E eu faço uma análise textual dessa novela para demonstrar em lugar de celebrar a ascensão da chamada nova classe média, dos setores emergentes, o que a novela fez, na realidade, foi enquadrar as mudanças que o país estava enfrentando a partir da perspectiva ideológica da branquitude, que se intersecciona na história brasileira muito com a identidade da classe média brasileira. Eu argumento no livro que é impossível separar a identidade da classe média da ideologia da branquitude, né, da exclusão dos negros e pardos, desse grupo de status que se transforma a classe média. Então, eu faço análise textual dessas duas esferas de representação, né, uma novela e o jornalismo, e seu papel na disseminação desse pânico de status que tomou conta da classe média brasileira. E eu encontrei, o livro saiu agora no primeiro semestre, e eu achei o tema das trabalhadoras domésticas tão fascinante que o meu novo projeto, né, que eu estou trabalhando agora, ele é centrado na questão do trabalho doméstico pago no Brasil e seu papel estruturante na desigualdade de classe, gênero e raça no Brasil. Então, eu estou entrevistando 6 trabalhadoras domésticas em Brasília no decorrer do tempo. Já fiz 3 rodadas de entrevistas com elas, antes, durante e depois das eleições. E o meu trabalho agora vai focar muito nessa instituição que eu acho que é absolutamente central para entender o Brasil, que é o trabalho doméstico pago. Então, essa é, muito rapidamente, uma trajetória que vem da graduação até o último livro e o projeto futuro de pesquisa. E eu queria terminar por aqui e né, colocar à disposição para a gente começar uma conversa e responder perguntas que vocês tenham. Eu agradeço por isso. Obrigado, Mauro, pela apresentação e mostra como a trajetória aí
30 anos, né, de pesquisa, tem um eixo, né? Sua trajetória tem um eixo em um tema que perpassa mudanças, digamos assim, estruturais no sistema de comunicação, mas o eixo não muda. O eixo continua o mesmo, você adapta, né, a essas novas condições. E você estava falando, Mauro, sobre. Tem duas coisas que importam sempre aqui para o pessoal do grupo. Eu vou começar, pessoal, e aí quem quiser fazer perguntas pelo chat, que não tiver microfone, o cara pode fazer no chat, ou pode levantar a mão que eu passo a palavra, tá? Mas eu queria, Mauro, explorar um pouco mais você aqui. Você falou sobre. São duas coisas. Primeiro, o caráter metodológico, né? Você é um pesquisador que usa muito a entrevista em seus trabalhos, em suas pesquisas, né? Essa abordagem mais qualitativa, aprofundada nos fenômenos da comunicação política. E um primeiro ponto muito objetivo, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que foi essa transformação, considerando essa realidade atual, né, que é uma realidade mais pulverizada, que a gente não tem mais aqueles meios, aquelas catedrais, né? Os meios são as catedrais no meio da cidade, tem lá a sede do jornal ou da emissora de televisão, que a gente tem uma referência, né? Essa referência acabou. Que impacto isso teve na sua pesquisa? E a segunda aí é de fundo, de conteúdo, né? Você pesquisa, você começa pesquisando televisão e fatalmente você passa pela Rede Globo, né, no Brasil, jornais impressos, que são caracterizados por toda a literatura como um sistema muito concentrado, né? Um sistema concentrado de comunicação, inclusive no perfil de quem trabalha, no perfil dos profissionais. Quer dizer, o sistema de comunicação no Brasil sempre foi um sistema de comunicação da classe média, porque os profissionais saíam da classe média, né? Eram, em geral, da classe média, que estavam em postos de comando, né? E a gente encontra, né? Você disse, né? Nós não estávamos preparados para essa ascensão da extrema-direita, talvez em boa medida porque essa fragmentação atual não mudou o perfil, né? Agora nós temos influenciadores de internet que saem da classe média. Então, o perfil, o que mudou mais foi mais a estrutura do que o perfil. Tanto assim que o atual diretor de jornalismo da Globo, para pegar esse seu tema, né, o atual, que é o tema da pós-materialidade, né, nós não estamos mais falando em disputas materiais, de melhoria de renda e de condições, mas estamos falando de disputa de representação, de brancos, de negros e tal. O atual diretor de jornalismo foi coautor de um livro contrário às cotas, né? Criticando as cotas raciais nas universidades. Se você puder falar um pouco mais desses dois aspectos, o aspecto mais metodológico e esse mais de fundo, a gente começa a conversa e eu fico à espera aqui das questões. Muito bem, obrigado pelas perguntas. Então, para começar, a questão da metodologia. Eu sempre fui insistir, como pesquisador, na necessidade de combinar elementos perspectivas metodológicas quantitativas e qualitativas. Então, por exemplo, na tese de doutorado, que resultou naquele primeiro livro, a minha tentativa foi de combinar um instrumento tradicional das ciências sociais empíricas e quantitativas, com experimento controlado, né? Para quem não conhece, mostrar versões diferentes da mesma notícia para grupos de controle e outro grupo, né? Para tentar mensurar os efeitos da exposição àquelas mensagens, que é uma metodologia quantitativa, com entrevistas mais de natureza qualitativa. Então, para entender o Jornal Nacional, eu trabalhei tanto com experimento controlado como entrevista qualitativa. E entendia que para discutir a recepção das novelas era fundamental o instrumental qualitativo, como os grupos focais. Mas eu trabalhei muitos anos com metodologias quantitativas, particularmente análise de survey, né? Então, eu tenho um artigo sobre as eleições de 2002 no Brasil, que compara os efeitos da exposição ao Jornal Nacional e ao horário eleitoral nas eleições de 2002, que é todo baseado na análise quantitativa e estatística de pesquisa de opinião pública, de surveys, né?
E eu sempre tive muito envolvido com as equipes que no Brasil desenvolveram os instrumentos de survey, tentando colocar questões sobre comunicação nos instrumentos de survey. Então, sempre trabalhei muito tanto com abordagens quantitativas como qualitativas. Nesse novo livro, trata-se mais de uma guinada mais na direção das humanidades, né, dos estudos críticos da branquitude, da pesquisa qualitativa, para entender o que está acontecendo no Brasil. Mas sempre tentei essa combinação. E aí tenho essa outra tema que você levanta, que é a natureza do sistema de comunicação do Brasil, tradicional, da mídia tradicional, que foi o que eu estudei grande parte do tempo, que agora nós temos, obviamente, uma mudança profunda no sistema midiático de tecnologia no Brasil, com a disseminação da internet, das novas tecnologias, mas eu acho que que você está apontando para o fato concreto, né, que é a estrutura se torna muito mais fragmentada, a estrutura de comunicação, o ecossistema de comunicação se torna muito fragmentado, mas as vozes dos atores frequentemente dominam as novas redes, né? Por outro lado, as redes oferecem aos atores não hegemônicos uma oportunidade de intervenção muito importante, né? Então, a internet tem sido no Brasil essencial para dar vozes, como, por exemplo, nós estamos vendo aí a Organização das Mulheres Negras, né? Que é um movimento social muito articulado a partir de uma nova geração de militantes do movimento negro que usam as novas tecnologias de forma muito criativa. Mas o que eu penso também na diversidade ali não era só a baixa diversidade étnico-racial nas salas de redações do Brasil, que é alarmante, mas o que eu parei para pensar é um pouco da baixa diversidade étnico-racial da academia, né? E aí no livro eu começo com uma introspecção, que é pensar a minha própria trajetória, né, como homem branco de classe média no Brasil, e de como eu próprio, por muito tempo, ignorei processos históricos, sociais, que se tornariam absolutamente importantes para explicar a ascensão da extrema-direita, incluindo as profundas desigualdades no Brasil, demonstradas como se utiliza no Brasil de forma extensa a exploração do trabalho de mulheres predominantemente negras, pardas e nordestinas para o trabalho doméstico, né? Eu tematizo isso na introdução do livro, na história da minha própria família, né? E a questão de como foi negligenciado o impacto que a expansão das cotas raciais na universidade teriam na sociedade brasileira, né? Na criação desse pânico de status, desse ressentimento. Então, o livro trabalha muito com o desenvolvimento histórico da classe média no Brasil como um grupo de status, né? Adota uma abordagem neo-weberiana para mostrar como as desigualdades são sustentadas a partir dessa identidade de classe média branca. E eu acho que esse é um dos problemas. A branquitude perpassa não só os meios de comunicação, mas perpassa a nossa reflexão acadêmica também, que foi a nossa inabilidade de teorizar e trabalhar com esses temas, né, antes da ascensão da extrema-direita.